palavra para você nessa manhã. Espero que abençoe muito teu coração. 2 Timóteo 4, do versículo 6 ao versículo 8, assim diz a Sagrada Escritura. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está aguardada a coroa de justiça, que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, lida está a tua palavra. Meus queridos, desde pequenos nós somos ensinados que a gente precisa construir uma carreira, que a gente precisa investir numa carreira. E a gente acaba depositando muita energia nisso. A gente investe muito dinheiro na educação dos nossos filhos, né? Principalmente na realidade sociocultural do Brasil, onde uma geração não teve muita condição de estudar. O que essa geração faz? Com o pouco que tem ou com o pouco que recebeu, investe na educação dos seus filhos para que seus filhos possam progredir. Então, desde criança, as crianças já são ensinadas que elas precisam ter uma carreira. Os pais vão lá, que têm condições, coloca dinheiro mesmo, coloca dinheiro no negócio. Investe com vontade, esperando que esse investimento traga um retorno. Mas não é só nos nossos filhos que a gente investe também no nosso aperfeiçoamento profissional. Né? Com o imbuído desse pensamento que a gente precisa ter uma carreira, a gente acaba investindo, colocando dinheiro, fazendo curso, fazendo pós-graduação, fazendo capacitação técnica. Tem gente que está estudando para concurso. Ou seja, investindo força, investindo tempo, investindo energia e investindo bens financeiros para que uma carreira seja consolidada. Então, a gente tem essa premissa que a gente precisa desenvolver habilidades e competências, que a gente precisa ser mais capacitado, que a gente precisa ter uma carreira promissora. Nós pensamos nisso. Porém, ter uma carreira necessariamente não significa ter uma profissão de sucesso. Porque uma dona de casa, ela investe muito tempo na educação dos seus filhos. Ela investe muito, ela dá muita dedicação para poder criar os seus filhos, para poder cuidar da sua casa, para poder cuidar do seu lar, da sua família, para poder manter a sua casa em ordem, para poder fazer com que a sua casa funcione de maneira adequada. Ela despende muita energia ali, com o objetivo de que, no final, as coisas deem certo, que eles produzam resultados satisfatórios. E, de certa forma, ela está cumprindo uma carreira. A carreira dela é essa. A missão dela é essa. Ela está cumprindo essa carreira. Ela quer ver a sua família bem, quer ver os seus filhos bem, os seus filhos prósperos. Então, ela está trabalhando em prol desse objetivo. Então, ter uma carreira na nossa sociedade é algo fundamental. Nós estamos aqui diante de um grande cristão, de um herói da fé, que está chegando ao final da sua carreira. A sua carreira está acabando. Ele está preso em Roma. Ele já passou pela primeira audiência de instrução. No direito romano havia duas fases de julgamento, a audiência de instrução e a audiência de execução. Na audiência de instrução, determinava-se se o indivíduo era culpado ou inocente. E na audiência de execução, determinava-se a pena. Paulo já havia passado pela audiência de instrução. Ele já tinha sido considerado culpado. E a culpa que imputava sobre ele era de sedição, de tentativa de traição, de tentativa de tomada de poder do Império Romano. Paulo estava sendo julgado como um traidor do Império. Ele estava sendo considerado, o julgamento dele, a pena que corria sobre ele era que ele estava trabalhando para a derrubada do Império. Porque ele defendia no seu discurso que nós temos um rei. E esse rei é Jesus Cristo. Então, em virtude de todo um contexto político que aconteceu naquele momento, de tentativa de achar-se bodes expiatórios
para resolver problemas no Império Romano, os cristãos foram culpabilizados. E por isso Paulo está sendo condenado. Ele está cumprindo a sua carreira. Ele está submetido ao regime do imperador Nero, um dos imperadores mais funestos, mais nefastos da história do Império Romano. Uma pessoa que sofria problemas psiquiátricos gravíssimos. Então Paulo ele está submetido na mão desse terrível tirano. E a sua carreira está acabando. Ele está indo embora. Ele já sabe que ele vai morrer. Ele já sabe que o tempo dele se findou. Mas a missão precisa continuar. A missão precisa ir adiante. O cristianismo precisa ser pregado. O cristianismo precisa prevalecer. A mensagem de Jesus Cristo não pode ser morta. A mensagem de Jesus Cristo não pode ser apagada, não pode ser eliminada. Então Paulo, ele escreve ao seu discípulo, ao seu aprendiz, ao seu sucessor Timóteo, dizendo para Timóteo: Timóteo, a minha carreira já está acabando. Eu já estou no fim da minha vida. Eu já cumpri aquilo que eu precisava cumprir. Agora é com você. A continuação do legado será contigo. Eu construí o meu legado de fé. Agora você precisa construir o teu. Só que para Timóteo construir o seu legado de fé, e para que eu e você possamos construir os nossos legados de fé, Paulo, ele ensina nesse texto algumas lições que nos ajudarão e nos capacitarão para que nós possamos construir esse legado. Para que nós possamos deixar a nossa marca. Para que nós possamos realizar algo que realmente empreenda valor. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, a primeira coisa que a gente percebe que é fundamental para a construção de um legado de fé, é que a vida, agora os coaches vão se tremer todos. Agora os coaches vão entrar em pânico. A vida, ela é um duro combate. Porque ele vai dizer assim: já estou sendo oferecido por libação, ou seja, já estou sendo oferecido por sacrifício em prol da causa do reino, em prol da pregação do evangelho. O tempo da minha partida chegou. Estou indo embora, estou morrendo. Combati o bom combate. Meus irmãos, a vida, ela é um eterno combate. A vida, ela é um duro combate. Nós sabemos pela experiência que na nossa vida nós passamos por privações. Essa conversa de que a vida é boa, que você precisa ser feliz, que você precisa vencer, que você precisa ser o melhor, que você precisa... É conversa que na realidade não se comprova. Porque a gente, na nossa vida, enfrenta duríssimos desafios. Porque o herói da fé, aquele que normatizou a teologia da igreja, quando ele está indo embora, ele fala para o seu discípulo: eu combati o bom combate. E no caso de Paulo, combater o bom combate significava chicotada nas costas, tomou várias vezes. Na Sagrada Escritura está relatado que durante 3 vezes ele tomou 39 chicotadas. Durante 3 vezes Paulo tomou 39 chicotadas. Foi apedrejado. Várias vezes teve que fugir para não morrer. Enfrentou oposições duríssimas. Pessoas que queriam matá-lo, pessoas que queriam eliminá-lo. Pessoas que o odiavam. Enfrentou oposições na igreja. Havia grupos na igreja que eram contrários à pregação de Paulo. Na igreja de Corinto, por exemplo, tinha os judaizantes, que queriam impor a lei de Moisés e eram rivais de Paulo. Na igreja de Éfeso, que é a igreja que ele está escrevendo, que Timóteo é pastor, havia os mestres gnósticos, que diziam que Jesus não era Deus, que diziam que Jesus não veio em carne, não veio em matéria. Então, ele tinha oposições externas e tinha também oposições internas.
Havia problemas de pecado nas igrejas. Havia problemas de desvios doutrinários. Então, a vida de Paulo foi uma vida de muito combate. Foi uma vida de muita luta. Foi uma vida de duro combate. Por isso que ele dizia que ele carregava nele as marcas do Evangelho. Porque carregar as marcas do Evangelho, meu irmão, é sofrer em prol da causa do Evangelho. Nós precisamos ter esta consciência. Para quando vier o tempo de luta, a gente está preparado. Carregar as causas do Evangelho é sofrer em prol do Evangelho. Carregar as marcas do Evangelho é sofrer em prol do Evangelho. Paulo estava sofrendo. Ele estava preso. Mas ele tem regozijo. Ele tem alegria. Ele tem satisfação ao dizer que ele combateu o bom combate. E na nossa vida, nós também enfrentamos muitos combates. Nós enfrentamos dificuldades financeiras, que é um combate diário, principalmente num país em crise. É um combate diário fechar as contas no final do mês, não se enrolar financeiramente, não se desgastar, não entrar em dívida. A gente enfrenta problemas de saúde. Nós não estamos imunes às doenças. As doenças acometem os crentes e os não crentes. Os crentes também ficam doentes. Vira e mexe, nós enfrentamos problemas de saúde. Uns mais graves, outros nem tantos. Mas a gente precisa fazer esse combate. A gente precisa fazer esse enfrentamento. A gente enfrenta desafios nos nossos relacionamentos. Desafios nos nossos relacionamentos conjugais, no nosso relacionamento com os filhos, nos nossos relacionamentos com os nossos companheiros de trabalho, com os nossos colegas. Nós estamos em diferentes frentes de combate o tempo todo. Nós estamos combatendo o tempo todo. Nós somos suscetíveis a críticas. Nós somos criticados. Nós vira e mexe ficamos frustrados. Nós precisamos também, além de estabelecer um combate contra o externo, nós precisamos combater a nossa própria natureza pecaminosa. A gente precisa todo dia procurar santificar-se em Cristo para a gente não pecar. A gente precisa lutar todo dia com a nossa inclinação para o mal, com a nossa inclinação para o pecado, como Paulo também fazia. Paulo dizia: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu quero eu faço. Então, nós estamos fazendo enfrentamentos diários, combates diários. Só que nós aprendemos aqui, na Sagrada Escritura, que os combates são inevitáveis. A dureza da vida é inevitável. Nós precisamos escolher fazer o bom combate. Nós precisamos escolher travar o bom combate. Isso significa que quando nós escolhemos o bom combate, nós buscamos fazer os enfrentamentos que realmente valem a pena. Meus irmãos, tem momento na nossa vida que tem briga que não vai valer a pena para a gente, não. Quando a gente é mais novo, a gente entra num monte de confusão, né? A confusão, a gente está lá no meio, a gente entra num monte de confusão. Mas chega na fase da vida igual Paulo, que ele fala assim: eu combati o bom combate. Tem enfrentamento que a gente não precisa fazer. Tem enfrentamento que não vai ser bom. Tem enfrentamento que não vai glorificar a Deus. Ó, eu estou deixando um monte para lá, ó. Ah, veio um enfrentamento aqui. Ah, vai glorificar a Deus? Vai trazer benefício para o reino? Ah, vai trazer só divisão, só racha, só confusão? Estou fora. Não me chame para esse enfrentamento, que eu não vou fazer esse enfrentamento. A gente aprende com a vida de Paulo que a gente precisa fazer o bom combate. E o bom combate é combater para o benefício da causa do Evangelho. Ele escolheu fazer um enfrentamento que realmente vale a pena. Vamos usar um exemplo aqui, uma figura, né, uma ilustração. Para que você vai fazer? Eu estou falando assim de maneira geral, tá, gente? Estou mandando letra para ninguém, não. Deus me livre, que eu não sei nem da vida de ninguém aqui. Não tem nem tempo para isso.
Para que você vai fazer o enfrentamento com a tua sogra? Para que você vai entrar naquele embate? Aquilo ali vai trazer algum benefício para você? Escolhe fazer o bom combate. Faz o enfrentamento com o marido dentro de casa para poder ter um lar harmonioso. É aí que vale a pena. Para que eu vou fazer enfrentamento com a minha sogra? Para que eu vou fazer enfrentamento com o meu colega de trabalho? Para que eu vou fazer esse tipo de enfrentamento? Para poder tomar prejuízo? Então, a vida nos ensina a fazer o bom combate, a fazer o enfrentamento que realmente vale a pena, fazer o enfrentamento que realmente vai agregar valor para nós. E a gente aprende a fazer esse enfrentamento quando a gente encara as batalhas da vida com santidade, justiça e amor. Combater um bom combate significa que a santidade, a justiça e o amor precisa estar nas nossas ações. Nos enfrentamentos diários que a gente faz, nós precisamos ter a consciência que nós precisamos combater com justiça. Nós precisamos combater com santidade. Nós precisamos combater com amor. Porque no final, isso tem que prevalecer. Porque o bom combate de Cristo, ele está permeado da graça e do poder do Evangelho. O bom combate de Cristo está encharcado, inundado da graça e do poder do Evangelho. Então, quando a gente constrói um legado de fé, em primeiro lugar, nós entendemos que a vida é um duro combate. Mas esse combate precisa ser o bom combate. Mas ele vai dizer também, versículo 6, versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira. Olha o que ele vai dizer. Completei a carreira. Ele vai usar uma ilustração aqui do atletismo. Não tem as Olimpíadas? Os 110 metros com barreiras? O cara tem que fazer no tempo o menor possível. Mas ali tem várias barreiras ali. Inclusive tem provas de atletismo que tem até lago no meio para a pessoa poder pular. Aquilo ali são os obstáculos. Quando ele fala que ele completou a carreira, ele está dizendo o seguinte: eu cheguei lá no objetivo final, vencendo os obstáculos. Ele está fazendo uma alusão à corrida de obstáculos. Então, um ensinamento para a gente é que para que nós possamos construir um legado de fé, nós precisamos ter foco nos nossos objetivos. Foco nos objetivos estabelecidos. Porque Paulo, ele tinha um objetivo. E ele nunca perdeu esse objetivo de vista. Pense na seguinte situação. Você, a gente de vez em quando aí, agora até não, que a gente trabalha tanto, mas chega a época dos Jogos Olímpicos. A gente fica vendo aquele monte de competição que a gente nunca assiste, né? Nos Jogos Olímpicos a gente vê o mesmo de competição. Se tiver brasileiro, então a gente está lá. A gente nunca viu, pelo menos, skate, né? Uma competição de skate. Mas tinha brasileiro lá, a gente estava torcendo para o skate. Só que o brasileiro é tão doido que o brasileiro estava torcendo para as criancinhas cair, se machucarem, do skate. Aí é outra história. Mas a gente torce pelo skate, a gente torce pelo surf. Aí você vê aquele monte de competição lá. Só que tem competição que o competidor ele precisa de uma atenção total. Por exemplo, arco e flecha. A plateia fica em silêncio. O competidor ele precisa estar focado no alvo. Ele não pode se distrair com barulho ao redor. Ele se concentra completamente naquele alvo, naquele objetivo, naquela meta. Ele regula todo o seu corpo, toda a sua força, toda a sua energia para poder atingir aquele alvo, para poder completar a sua carreira, para poder ir e obter benefício, para poder obter êxito na sua missão. Um engenheiro vai construir um arranha-céu, vai construir um prédio gigante. Quando chega no 10º andar, acontece um problema. O que o engenheiro faz? Ele para a obra?
Ele deixa de construir o prédio? Ele resolve o problema e vai adiante, porque ele tem uma missão, ele precisa construir o arranha-céu. E essa missão pressupõe ultrapassar obstáculos. Obstáculos precisam ser ultrapassados. E, meus irmãos, vamos ser sinceros, na nossa vida, para a gente completar a carreira, a gente encontra muita dificuldade. Por quê? Porque a gente tem muita distração. Então, para a gente poder ter foco nos nossos objetivos, nós precisamos eliminar as distrações para o nosso crescimento espiritual e moral. A reflexão que eu proponho a você nessa manhã é: o que está nos distraindo? O que está tirando o nosso foco? O que está impedindo a gente de crescer espiritualmente? Será que é o tempo que a gente gasta em rede social? Será que é o tempo que a gente gasta em coisas que não valorizam, na verdade, aquilo que precisa ser valorizado? Porque ele vai dizer: eu completei a carreira, eu tive foco, eu tive objetivo. Eu defini metas claras e depositei energia para poder concluí-las. Meu irmão e minha irmã, se o foco da tua vida, se o foco da tua missão é a tua família, defina metas claras e deposite energia. Se o foco da tua missão é a conversão do teu marido, defina metas claras e dispensa energia. Se o foco da tua missão é a bênção sobre teus filhos, sobre os teus netos, defina metas claras e dispensa energia. Porque assim você vai completar a sua carreira. Porque assim como Paulo, você vai olhar para trás e vai dizer: completei a minha carreira. Para construir um legado de fé, além de completar a carreira, ele vai dizer: guardei a fé. Guardar a fé, nesta figura que ele está usando, significa ser comprometido em guardar as regras. É ter uma lealdade consistente. Guardar a fé é mesmo com todos os obstáculos, todas as lutas, todas as dificuldades, nós nos comprometermos que, em primeiro lugar, nós seremos fiéis a Deus. Isso é guardar a fé. Meus irmãos, eu tenho um gosto esportivo meio pitoresco. Eu acho que eu estou traumatizado porque o meu time perde muito. É o Vasco, perde muito. Aí eu estou traumatizado. Ontem ganhou, excepcionalmente ontem ganhou. 3-0. Fiquei até assim, ganhou. Eu estou meio traumatizado, eu estou muito traumatizado. Então eu acho que eu tenho a fuga que eu vou para os meus gostos esportivos pitorescos. Então eu assisto futebol americano, que é NFL, que é um gosto esportivo que eu tenho. E eu também gosto de assistir ciclismo de estrada. Olha só, eu fico lá de vez em quando, eu vejo ciclismo de estrada. Aí no ciclismo de estrada tem a principal prova do ciclismo de estrada, que é o Tour de France. Que é a prova, vamos dizer assim, é o ápice, a Copa do Mundo do ciclismo de estrada. É o ápice lá da vitória do ciclista. E eu vejo lá, geralmente no mês de julho eu estou de férias, o cara ainda está de férias, eu gosto de assistir o Tour de France. E o Tour de France teve um campeão, o Lance Armstrong. Esse camarada, ele foi um fenômeno, sensacional. Ele começou a sua carreira, teve alguns resultados expressivos, mas logo ele sofreu um câncer no testículo. E esse câncer espalhou para o corpo todo, inclusive para o cérebro. Ou seja, ele estava desenganado pelos médicos. Ele fez o tratamento, ele se tratou e ele foi curado. Ele foi curado do câncer. Depois dele ser curado, ele deu prosseguimento na carreira esportiva dele e ele foi 7 vezes campeão do Tour de France. Ele foi o maior vencedor da história do Tour de France, 7 vezes campeão. Ele ganhava assim, com diferença de 5, 6 minutos do segundo colocado.
que no ciclismo é uma diferença absurda, principalmente no ciclismo de alta performance. Esse camarada, ele se tornou uma grande celebridade nos Estados Unidos, ele é estadunidense, ele se tornou uma grande celebridade. Ele era capa de revistas, ele frequentava a Casa Branca, ele frequentava programas de televisão, ele tinha uma fundação para ajudar pessoas com câncer, ou seja, ele era um fenômeno do esporte, um fenômeno da sociedade. Porém, investigações comprovaram que todas as competições que Lance Armstrong ganhou, ele ganhou em virtude do doping. Ele estava dopado. Ele não obedeceu às regras. Esse fenômeno do esporte, o maior atleta, um dos maiores atletas de todo o tempo, de todos os tempos, ele foi jogado ao ostracismo. Ele perdeu todos os seus títulos. Hoje, quando se fala em Lance Armstrong, as falas são sempre negativas, porque ele não guardou a sua fé. Ele não competiu conforme as regras da UCI. Então, quando Paulo fala para mim e para você que a gente precisa guardar a nossa fé, ele está dizendo que nós não podemos negociar os nossos valores, mesmo por conveniência e pressão. Eu tenho uma palavra para você aqui nesta manhã, meu irmão. Se você está sofrendo pressão, se você está sofrendo ameaça, se você está sofrendo coação para fazer algo que não agrade a Deus, não negocie os seus valores. Guarde a sua fé. Não negocie. Mantenha firme a sua posição. Não negocie os seus valores. Porque quando a gente guarda a nossa fé, a gente mantém a nossa confiança e esperança em Deus. Mesmo em momentos de dúvida ou sofrimento. A gente mantém a nossa esperança em Deus. Sabe por quê? A esperança de Paulo não estava na sua força. A esperança de Paulo não estava na sua capacidade de persuasão. A esperança de Paulo não estava na sua liderança. Não estava na sua cidadania romana. Ser cidadão romano naquele momento era usufruir de privilégios e vantagens significativos. A esperança de Paulo não estava na sua cidadania romana. Muito pelo contrário. Você vê Paulo usando da sua cidadania romana na Bíblia somente 2 vezes. Quando ele estava prestes a ser assassinado em Jerusalém, que ele fala, vocês vão bater num cidadão romano? E quando ele apela para César. Das outras vezes que Paulo foi fustigado, que Paulo foi atacado, que Paulo foi ameaçado, que Paulo foi agredido, ele não usou da sua cidadania romana. Ele não disse que era cidadão romano para poder fazer nada. A esperança de Paulo não estava nos valores materiais. A esperança de Paulo estava em Deus. Versículo 8. Desde agora está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará daquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Para construir um legado de fé que realmente vale a pena, além de reconhecer que a vida é dura, que a vida é um duro combate, que a gente precisa focar nos nossos objetivos, focar nas nossas metas para poder alcançar, e que a gente precisa ser leal e consistente nas nossas ações. Além disso tudo, nós precisamos ter a consciência que existe uma coroa de justiça reservada para nós. Que a nossa carreira, ela não é em vão. A coroa de justiça já está guardada desde a eternidade, esperando a gente para poder nos abençoar e para poder nos agraciar. A coroa de justiça está lá. Mesmo que você esteja debaixo de um juiz opressor, mesmo que você esteja debaixo de Nero,
mesmo que você esteja condenado à morte. Desde agora, a coroa de justiça já está guardada a mim, porque não é nenhum juiz opressor, não é nenhuma opressão nesse mundo, não é nenhuma humilhação, não é nenhuma perseguição, não é nada que venha me causar prejuízo, que vai me tirar do caminho de Deus. Porque o reto juiz está lá, Jesus Cristo. E Ele é o reto juiz que deu a vida por mim e por você na cruz. Para poder nos regenerar, para poder nos reconciliar com Deus e para poder nos declarar justos diante de Deus. Um dia, todos nós iremos nos apresentar na presença desse reto juiz. Um dia, todos nós estaremos lá. E se você combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, esse reto juiz não estará lá para te condenar, mas estará lá para poder te abraçar e receber você nos portais eternos. É isso que realmente vale a pena. Toda vez que você na tua vida pensar em desistir, pensar em largar tudo, pensar em abandonar, lembre que a coroa de justiça está reservada para você lá na glória. Lembra que o prêmio já foi dado na cruz do Calvário. Não porque eu e você merecemos, mas porque é Deus gracioso, maravilhoso, amoroso e nos quer bem. Que Deus nos escolheu nos salvar. Pela misericórdia dEle, pela graça dEle e para a glória dEle. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus.